Hoje vamos falar um pouco sobre o cásium amigdaliano. Desde já, se inscreva no nosso canal, Dr. Odon Saúde e Economia. Os cásium também são conhecidos por bolinha das amígdalas, tonsiolito ou cásium. O cásium do latim significa queijo, ou seja, o queijo de nossas amígdalas. O cásium amigdaliano não é contagioso, que é um grande mito que você ouve de vez em quando por aí, porque cada pessoa tem uma flora bacteriana própria, então uma não transmite para a outra. O que é o cásium amigdaliano? É uma massa de odor fétido, geralmente de formato arredondado, variando de coloração desde o branco ao amarelado, que se alojam na região das criptas amigdalianas, que são aqueles buraquinhos lá no fundo da garganta presentes nas amígdalas. O cásium pode causar desconforto, irritação, sensação que alguma coisa está grudada na região da garganta, mau hálito e, raros casos, pode ter uma dor irradiada da garganta com uma leve dor no ouvido. Lembrando que isso é um pouco raro. O cásium é formado por células mortas que descamam das nossas mucosas, restos de alimentos e bactérias. Essas bactérias estão presentes na boca, principalmente na região do fundo da língua, que é onde formam os cásiums. As bactérias da língua formam uma camada esbranquiçada, que a gente chama de saburra ou biofilme lingual. Essa camada é formada por saliva, por muco, bactérias mortas que descamam das nossas mucosas e os restos alimentares. Essas bactérias se alimentam de células mortas e restos alimentares, formando a saburra lingual e os cásiums amigdalianos. Nesse intervalo, quando se aloja o cásium lá no fundo e vai produzindo e as bactérias vão multiplicando, elas liberam alguns gases com mau cheiro, que dá a halitose. Vamos falar um pouco agora dos principais fatores que levam à formação do cásium e do mau hálito. A descamação das mucosas é um dos principais ingredientes para a formação dos cásiums. Quem dorme, por exemplo, de boca aberta, os pacientes que roncam, os portadores de rinite, predispõem ao ressecamento das mucosas pela entrada e saída de ar constante, propiciando um ressecamento das mucosas e uma maior descamação dessas células, que vão virar alimento para as bactérias. Outro fator é a má higiene da boca. Comer e não realizar a higiene bucal corretamente, ou às vezes comer e não fazer a higiene. A cárie dentária também pode ocasionar, a placa dentária, alguns dentes quando estão muito deteriorados, que o pessoal chama de dentes podres, né? Então isso tudo pode causar. E o cásium pode ser expelido naturalmente, às vezes durante a conversa, às vezes durante a tosse, durante um espirro. Então ele pode eliminar às vezes espontaneamente. Lembrando que não se recomenda a retirada dos cásiums pela própria pessoa, pois pode ocasionar lesões nas amígdalas, desde uma irritação, às vezes algum sangramento, pode contaminar, levando a infecções, mesmo que se você retirar e não prevenir, os cásiums vão voltar de novo. Vamos falar um pouquinho agora do tratamento não medicamentoso. A gente faz em 3 vertentes. É a escovação dos dentes sempre após as refeições, tomando cuidado para que escove todos os dentes e toda a região bucal, sem ficar nenhuma área sem estar escovando. O outro item é usar o fio dental, também após as refeições. Retirar aqueles pequenos detritos alimentares que se alojam entre os dentes, principalmente carne. Carne às vezes é muito dura, fica se localizada entre um dente ou outro e às vezes a escova não dá conta. Então é necessário usar o fio dental. E usar a escova de língua ou o raspador de língua, porque essa saburra lingual ela tem uma dificuldade para ser retirada só com a escova. Então essa escova que faz um raspador da língua, ela ajuda a eliminar mais a saburra lingual. Então, para quem não conhece esse produto, tem esse modelo, tem outro que é um modelo mais plano com algumas cerdas, mas todas têm o mesmo efeito, que é tirar o excesso da saburra lingual mecanicamente. Para uma limpeza ideal, é necessário que o paciente coloque a língua para fora, para fim que a escova chegue mais possível da base da língua, que é a parte lá interna, e combater a saburra lingual.
A saliva ajuda a limpar a nossa boca. Então, aqueles pacientes que é portador de hipossalivação, que é a baixa produção de saliva, deixa a saliva um pouco mais viscosa, mais espessa, o que acaba contribuindo com a formação dos casos e do mau hálito. Então, hidratar, beber bastante água, suco, constantemente, ajuda a produzir mais saliva. Tem alguns alimentos azedinhos que também ajudam, como o morango, o suco de limão, o abacaxi, ajuda a produzir mais saliva. Cuidado com produtos naturais, como por exemplo o sal, o bicarbonato, em altas concentrações. Algumas tinturas também que têm uma alta concentração, o teor de álcool, né? Porque podem provocar lesões nas mucosas, como aftas, gengivite, inflamação das gengivas, alteração do paladar, né? Às vezes pode ficar com a língua sem sentir os sabores, e até mesmo deterioração do esmalte dentário pode levar a algumas manchinhas nos dentes. O tratamento que a gente fala que é a base dos antissépticos bucais é feito com produtos, existe vários no mercado, não vou citar marcas aqui, mas geralmente vem embalagens grandes, pode ter alguns até de litros, né, para ficar um pouco mais econômico. Geralmente a medida deles são essa tampinha que é em torno de 20 ml. O antisséptico bucal deve ser usado pelo menos 2 vezes ao dia, preferencialmente pela manhã e pela noite. Como que deve ser utilizado o antisséptico bucal? Deve-se realizar bochechos e gargarejos para que o antisséptico atinja a região das amígdalas e das criptas, limpando profundamente. Porque a amígdala fica lá no fundo da garganta. Às vezes, se você fazer só um bochecho, não dá conta de chegar lá no fundo. Então, tem que fazer o gargarejo. Inclina um pouquinho a cabeça para trás e faz aquele som. Gu, 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 gu. Então, aquele turbulhamento do produto no fundo da garganta ajuda a potencializar o efeito. O recomendado é que se utilize o antisséptico por cerca de 30 segundos. Sempre com cuidado para não ingerir o antisséptico. O tratamento definitivo é o tratamento cirúrgico, o tratamento dos casos. Mas o tratamento dos casos, que é a amidalectomia, que é a cirurgia para retirada das amígdalas, que fica nessa região da garganta, que é onde os casos se alojam. Então, quando faz a amidalectomia, não tem como produzir mais casos, nem lugar para ele se alojar. Lembrando que esse é o último recurso e é reservado para casos graves, principalmente aqueles pacientes que já têm as amígdalas aumentadas, que a gente chama de amígdalas hipertróficas, e aqueles pacientes que têm infecção de repetição. Então, são raros os casos que têm indicação da amidalectomia. Destacando, né, que a higiene dentária, a saburra lingual e os casos amigdalianos são as principais causas do mau hálito. Então, escove bem os dentes, use o fio dental, o raspador de língua, sempre após as refeições, e use os antissépticos bucais pelo menos 2 vezes ao dia, preferencialmente uma vez pela manhã e uma vez pela noite. Se gostou do nosso vídeo, já dá aquele like, que isso ajuda muito o nosso canal. Lembrando que o nosso canal é educativo e informativo. Se houver maiores dúvidas, procure o seu médico. Um grande abraço a todos.